São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 12h58. Rádio 9 de Julho, rumo aos 25 anos. A partir do dia 19 de fevereiro, às 9h30 da noite, você acompanha pela Rádio 9 de Julho o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, de segunda a sexta. Oi, gente, boa tarde. A gente começou um pouquinho antes, agora, né? Elaine tá aqui. Olá. Lídia, que vocês já estão acostumadas. Vamos bater papo hoje. Mandem suas perguntas. Divulgue, compartilhe, tá bom? A gente já vai começar o Ideias em Movimento. Vamos lá. Agora vai. Da música e informação, a família em oração. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. A partir de agora, pela Rádio 9 de Julho, Ideias em Movimento. Ideias em Movimento. Apresentação, Patrícia Diniz. Boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio 9 de Julho. Começou mais um Ideias em Movimento, do Ideias em Movimento de número 73. E nós estamos, claro, pelo AM 1600, pelo aplicativo Rádio 9 de Julho, site radio9dejulho.com.br e também por ondas curtas, 9.820 em 31 metros. E, claro, tem live aí, YouTube, Facebook, Rádio 9 de Julho, você já vai ver as lindezas que estão aqui. Estou me sentindo uma anã, porque são duas mulheres altas e lindas. Linda eu até sou, mas eu sou baixinha. Eu sou pequenininha. Né? Mas a gente já vai apresentá-las daqui a pouco. Mas primeiro, claro, cumprimentar a nossa equipe aqui da Rádio 9 de Julho, que faz o programa comigo. Hoje o Michel está aqui na mesa de som. Boa tarde, Michel. Boa tarde. Também nos telefones 11 3932 1600 está ela, Neuza Valente. Boa tarde, Neuzinha. Tá, vamos lá devorando coisas gostosas, todo mundo junto hoje. E você pode participar também pelo nosso WhatsApp 11 3932 1600 3932 1600. Pode mandar sua opinião, seus comentários, tá bom? Pode escrever na live, claro. Mas antes de eu apresentar as meninas aqui que estão comigo hoje, eu quero fazer um convite para você, que nós estamos celebrando os 25 anos de reabertura da nossa Rádio 9 de Julho e durante 9 meses haverá 9 missas em ação de graças pela Rádio 9 de Julho. E a primeira missa acontece na segunda-feira, dia 19, ao meio-dia, na Paróquia Mãe de Deus, que fica aqui, no complexo onde fica a Rádio 9 de Julho. Então participe, meio-dia, Rua Manuel de Arzão, 85, Freguesia do Ó. Rua Manuel de Arzão, 85, Freguesia do Ó. Quem celebra a missa é o Padre Jorge, nosso diretor. Então esperamos você aqui na Rádio 9 de Julho e vamos comemorar juntos. Afinal, a Rádio 9 de Julho só tem sentido com você aí com a gente, tá bom? Primeira missa das 9 missas, esperamos vocês. Convite feito, agora sim, vou apresentar as grandes mulheres que estão comigo, psicólogas, que nós vamos falar hoje sobre a era dos especialistas, entre aspas aí, né, especialistas, né, mas elas estão aqui para bater papo comigo aqui. Primeiro vou apresentar a Elaine Santos, primeira vez no programa. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, muito obrigada. Muito, muito, muito feliz pelo convite. Eu também. Duas coisas que eu adoro, falar e a psicologia. Que maravilha. A Elaine eu conheci lá no programa Bendita Hora com o Padre Marcos na Rede Vida e como ela disse, foi amor à primeira vista. Tinha que trazer. Acho que dos primeiros, de todo mundo que eu já vi lá, a primeira tá aqui. Que bom, bem-vinda. Vira mais vezes, com certeza. Nossa, super top. O povo vai te amar. Já te ama, né? Já conhece. E claro, né, da casa que hoje, Jesus, obrigado, chegou no horário. Senhor, obrigada. A doutora Lídia Correia, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. A da casa a gente fala o que quiser. Olha só, não, mas é uma alegria. Me esforcei, corri, porque sábado também é corridinho, né? Os horários, tudo, mas deu tudo certo. É uma alegria estar aqui. Que bom, eu também fico feliz que vocês estejam comigo para bater esse papo, como eu disse, sobre a era dos especialistas, esse povo que sabe tudo, fala tudo, é psicólogo, com certeza, elas vão falar disso aqui também. Não tem psicólogos que não são psicólogos por aí?
Tá cheio, né? É, Tudo né? quanto é lugar. Meu Deus, tem mais do que formiga. E a gente vai conversar sobre isso então. Vamos só, claro, clamar o Espírito Santo de Deus para que seja um programa rico, para que seja um momento de muita alegria e não só e também de aprendizado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Michel, tá bem baixinho aqui pra mim, você aumenta só um pouquinho o retorno pra mim, Michel? Obrigada, agora sim, agora tô ouvindo, agora tô me ouvindo também. Gente, deixa eu ver só quem já tá por aqui rapidinho, que a gente já vai começar nosso papo. Mandar uma boa tarde pra quem acompanha, a Avelina, a Shirley. Shirley, você tá em Aparecida fazendo o que me vendo aí, menina? Vai rezar? Um beijo, Shirley. Rita Cornélio também, boa tarde. A Silvia Blanes, boa ótima tarde pra você também, Silvia. A Marley, boa tarde. Angelina, a Moreca Adriana Quito. Luiz Castro também, boa tarde. Cirlei também. Estamos por aqui, Mariutinha querida, boa tarde. Vamos então, meninas, eu vou já, assim, perguntar e vou explicar pro povo. Então, eu percebi, vendo um vídeo no Instagram, do tema, né? Eu vi um vídeo do Instagram, daquele dia que nós estávamos no Bendita Hora, e falando das vacinas, da vacinação, que o povo não está se vacinando. E aí eu me surpreendi, porque eu sou uma mulher que gosta de ver as coisas e ler comentário. Eu sou dessas, porque eu quero ver como é que as pessoas estão pensando. E aí eu me assustei com a quantidade de reclamações e críticas à Rede Vida por estar falando bem e colocando, mais uma vez, tocando um assunto importante, que é a vacinação. As pessoas detonando a Rede Vida, falando de questões até políticas, uma coisa muito absurda. E as pessoas dizendo assim, não vou tomar. Ninguém da minha família tomou, não vou tomar, porque isso aí acontece, se eu tomar essa vacina vai acontecer isso. Eu falei, gente, aí eu daquele estalo, eu falei, eu preciso falar disso no programa. O que está acontecendo com a gente? Vou começar com a Elaine. Elaine, o que está acontecendo com a cabeça da gente de achar que a minha opinião ou que eu crio, pra mim, é mais importante do que um estudo. Estou falando desse caso, né, que eu vi. É mais importante que anos e anos e quantas... imagina a correria daqueles cientistas para fazer uma vacina para que a gente saísse disso. O que está acontecendo com a gente, Elaine? Até me arrepiou. Surreal, né? É. Surreal. E falar mal da Rede Vida, uma TV que só promove o bem, traz tudo de informação bacana. Eu sou suspeita para falar, adoro, né? Todo mundo que trabalha lá, enfim. Mas eu acho que a desinformação, né? É isso, assim, eu sei, vai colocando essas informações, repassando nas redes sociais, sem questionar. E um outro ponto, eu não estou preocupado com o outro, eu não vou tomar vacina, porque eu tenho o direito de não tomar vacina. Tem. Agora, você também precisa saber que você vai conviver com outras pessoas que você pode transmitir o vírus. E essa pessoa se vacinou e também pode adquirir o vírus, porque a gente sabe que não é 100%, enfim. Sim. Então, eu acho assim uma era egoísta. Sabe? Que as pessoas precisam aprender a olhar um pouquinho mais para o outro. E guardar para si, eu não quero. Hoje em dia as pessoas querem muito se posicionar. Não, eu tenho que me posicionar. Eu concordo, mas assim, quando, aonde, por quê, na medida certa, que adequação, o que você vai, né, receber com isso, para não ficar isso tudo solto ao vento, como está o tempo todo, né? Lídia, você acha que a gente está mais egoísta mesmo? Como a Elaine falou? Sim, porque tudo que hoje acontece por conta das redes sociais, né? Por conta da internet, a velocidade das informações, tudo é muito rápido. Então, se é uma informação relacionada à violência, se é uma informação relacionada a uma situação de crime,
tudo é muito... ganha um holofote muito grande. Então, assim, diante do nosso egoísmo, isso também vai acabar se acentuando mais. E a questão não é também o egoísmo, né? Mas, assim, a mistura que a gente tem feito entre a minha opinião, eu quero gostar do azul, eu vou gostar do roxo, do amarelo, do verde, é uma questão minha. Agora, diante de algumas circunstâncias e situações, a gente não tem que questionar se eu gosto, independentemente se eu gosto do verde ou do azul, né? O que as regras, as normas estão dizendo? Ah, mas eu estou com pressa, eu quero passar no farol vermelho. Não é que eu quero e por conta de eu querer que eu vou transgredir. Eu preciso entender que tem algumas questões que independem da minha vontade. E eu acho que isso é que está um pouco confuso. É aquilo que é da minha opinião, ok, você tem todo o direito de não tomar a vacina, mas você não tem o direito de falar para o outro que a vacina não é adequada, que a vacina... Porque existem pesquisas, porque existe todo um cronograma, um critério, todo um protocolo para justificar o uso da vacina. Então, se você não vai... Você está no teu direito, mas isso esbarra no direito que você está infringindo ao outro. Eu acho que essa linha que está um pouquinho confusa aí, na grande maioria das vezes. Eu falo muito com os meus pacientes, e todo mundo que eu conheço, eu não trabalho com o conceito de certo e errado. Certo. Né? No meu olhar não tem certo e errado, tem escolhas e consequências. Então, você fez uma escolha, naturalmente você vai ter essa consequência. Certo. E aí, depois... você vai precisar aprender a lidar com ela. Mas vocês acham que as redes sociais deram essa voz para todo mundo e aí a gente chegou nesse ponto? Será que... Não tô falando que a culpa é só dela, Não, porque a gente só coloca para fora o que tá dentro da gente. Óbvio, isso é óbvio. Eu só tô escrevendo ali o que tá dentro de mim. Mas as redes sociais, será que elas deram essa voz para essa turma especialista aí? Ela encorajou, né? Porque a pessoa está atrás de uma tela, ela não precisa se expor. Sim. Né? Eu não acredito que essas pessoas diriam a mesma coisa, por exemplo, aqui, nesse programa, né? Numa com TV. certeza. Então, assim, você se esconder atrás da tela facilita os haters, né? Pra se posicionarem, enfim. Mas o meu ponto é assim, por quê? Né? Porque eu tenho a minha opinião, né? Como ele já falou, eu quero azul, eu quero vermelho, tá bom, né? Essa é a minha opinião, o que serve para mim não necessariamente vai servir para o outro, e tudo bem por isso tem tanta diversidade. Sim. Agora, eu acredito que as pessoas, como ele já falou, né? Tem que ter muito cuidado, né? Para falar, porque o que será que vai surgir no outro, né? Um tanto de fake news, as pessoas não pensam nas consequências. É isso. Lídia? O que ela está colocando, que eu acho que é a grande questão, são as consequências, né? Porque assim, minha opinião é pelo azul ou pelo amarelo, ok. As redes sociais, como você está falando, não é a única vilã, Sim. porque isso sempre aconteceu, só que o alcance é muito maior. Sim. Antes, a minha vizinha falar mal de mim, né? Não tenho vizinhas que falam mal, graças a Deus só tenho vizinha Resolveu legal. pelo muro. Mas assim, era uma coisa, era ali no bairro, Sim. na rua. Agora, alguém vir falar, quer dizer, o alcance é muito grande. Então, isso eu acho que também entra nessa questão dessa velocidade. Sim. E dos prejuízos. Então, às vezes é uma informação que a gente já viu, né? Histórias, aquela mulher que foi linchada, né? No litoral. Não era ela, né? E não era ela, né? Depois virou até uma história de novela aí, porque eles deram sequências a isso. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa responsabilidade é muito grande, porque às vezes essa questão da opinião, fica assim, mas é a minha opinião, é só minha. Como se isso fosse uma coisa muito pequena. E hoje não é pequeno. Não, hoje, não é mais. qualquer pessoa que fale sobre qualquer assunto, ela precisa entender que ela está tendo uma responsabilidade muito grande na hora que ela recebe aquela informação pelo WhatsApp, super importante, né? Né, pelo WhatsApp, que ninguém sabe, e que ela vai colocar em risco a vida
de uma outra pessoa. Sim. Então, assim, às vezes informações sobre, come uma semente de pitaia para cura do câncer, e aí a pessoa está desesperada. E aí ela vai e acredita, não, porque olha, eu recebi uma informação, porque o governo, porque as fabricantes estão te tirando essa informação, mas é essa informação que vai trazer a cura. E as pessoas, elas estão embarcando nisso. É verdade. Então, na medida que a gente desenfreadamente, não, mas eu só passei e achando que eu sou uma única pessoa e que isso vai ser irrelevante, eu tô comprometendo, assim, de forma muito grande as situações. Porque é de grão em grão, né? Que mas é que hoje, é como você falou, né, Lídia? Quando eu tava ali, vamos dizer, no meu bairro, e aí alguém fofocava, inventava uma história, né, enfim, sobre mim, ficava ali, né, vamos dizer assim, a minha opinião circulava naquele quarteirão. Naquele quarteirão. Sim. Agora, hoje, se eu escrevo uma coisa numa rede social, ou compartilho alguma coisa, é muito sério, porque daqui vira uma rede muito maior. Eu acho uma coisa que eu acho engraçada, talvez vocês percebam isso. Eu acho extremamente interessante esse negócio de figurinha, por exemplo. Gente, eu tô com uma figurinha que eu, por exemplo, recebi, sei lá, do Michel, vou dar um exemplo. E aí, daqui a pouco, eu recebo a mesma figurinha de uma pessoa que o Michel nem conhece. A mesma figurinha. Então, ou seja, é uma rede, ela já rodou para chegar aqui de novo em mim. Eu acho isso, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui na rádio, por exemplo. Temos vários ouvintes. Um ouvinte manda um bom dia de um jeito e aquele mesmo ouvinte que eu acho que nem se conhece chega do mesmo jeito. Ou quando chega, por exemplo, data quaresma, por exemplo, Semana Santa. Vem de várias pessoas a mesma imagem e pessoas que não se conhecem. Então é uma coisa que realmente hoje a gente tem uma responsabilidade como a gente já tinha, né? Mas hoje ainda é muito maior, porque a coisa circula muito mais rapidamente e mundialmente, né? E é bacana, assim, é simples. Gente, só verifica a informação. É isso. Só faça um autoquestionamento, por que e pra quê? O que eu vou acrescentar? Vale a pena ou não? Né? E encaminhar, bacana, internet, óbvio, né? Muito claro, bom. Não, mas claro, encaminhar coisas que vão ajudar e não prejudicar. Eu lembro na época da Covid, eu recebi uma mensagem, como você estava falando agora, todo mundo recebe a mesma mensagem. Era um quadradinho, então eles falavam, inspira no verde e segura. Aí, se você conseguir completar um quadradinho inteiro, você não tem Covid. Meu Deus, Meu Deus, como assim? Né? E muita gente, aí tem um grupo da família, né? As tias de idade, tudo, e todo mundo assustado, acho que eu tô com Covid. Não, gente. Aí eu vou no site confiável lá, é boato. Sim. É boato, isso não é verdade. Só que isso, como você falou daquele caso de linchamento, gente, precisa tomar muito cuidado, né? Sim. Você pode destruir uma vida. Pode morrer, pode matar uma pessoa. Deixa eu ver se o pessoal já tá escrevendo aqui. Vocês viram que potência de mulheres maravilhosas. Deixa eu só ver se vocês já mandaram aqui alguns comentários. A Silvia falando aqui, né? Se vacina é vida, galera. Se vacine, temos excelentes cientistas em institutos. E ela disse, estes especialistas, entre aspas, são doutores de desinformação. Revoltante. A Cirlei falou, gente, não tenho o que falar, fala besteira. Tem muita gente assim. A Marilta falou assim, deixa eu só abrir aqui que ele tá pequeno pra mim, eu acho que a crítica não é só da vacina. Noto que tem muito mais críticas do que um comentário positivo e muitas vezes impor o próprio pensamento. Eu peguei o exemplo da vacina porque foi por causa desse comentário, desse vídeo, disso que aconteceu com a Rede Vida que eu pensei aqui pro nosso programa Ideias em Movimento. Mas realmente é tudo, é uma coisa assim absurda. E aí, não só dos especialistas, eu vou colocar aqui, a Marilta me fez pensar uma coisa, mas também quando tudo era uma coisa comum também. Quando tinha uma polêmica, alguma coisa que acontecia no mundo, vamos pegar aí o carnaval, por exemplo. Aconteceram umas coisas do carnaval, ok, aconteceram umas coisinhas aí, aquele negócio de que a gente vai ser arrebatado e tal. Enfim. Tá. Aí, nós seremos arrebatados em 5 anos, diz a fulana falou. Aí, assim, o que acontece? Lógico que acontecia, eu ia conversar isso dentro da minha casa,
eu ia conversar aqui com o pessoal do meu trabalho, como a gente fez agora há pouco, a gente tá todo mundo comendo junto, a gente tá conversando. A coisa ficava aqui, né? Como o negócio do bairro. Agora viram a coisa assim, de quem é contra e quem é a favor, né? E aí começa a se degladiar. E aí chega ao ponto de que aconteceu muito durante as eleições, principalmente, o povo não se fala mais. Tem gente que não se fala até hoje mais. Então, assim, não virou só uma coisa de que eu entendo de tudo. Mas é que a minha opinião, que vocês já falaram sobre isso também, a minha opinião é que realmente importa. A sua, eu não paro nem pra ouvir ou pesar ou discutir a ideia. Né? Eu acho isso tão absurdo, eu acho triste uma coisa dessa, porque a gente não consegue nem conversar mais com quem pensa um pouco diferente da gente. Parece que tudo virou votação, né? Tem que votar. Você tem que escolher um lado. Eu não gosto do tem que, né? Tem que gera obrigação. Então eu escolho um lado, tá bom. Fica pra mim. Agora, qual é o problema de você lidar com as diferenças? Por que isso te incomoda tanto? Né? Eu gosto muito da autorreflexão na nossa profissão, né? O tempo todo refletindo por que eu me incomodo tanto com isso. Por que eu vou me posicionar dessa maneira? O que eu, né? Eu fico bem chocada com essa nova realidade, dessa era dos especialistas surreal. A semana retrasada, a minha paciente chegou muito abalada no consultório, dizendo que a professora do filho dele diagnosticou ele dentro do espectro autista. Eu disse, nossa, né? Então, acho que a gente não... A professora. Isso, a professora. Né? Então, assim, vários casos. Aí ele é hiperativo, ele tem TDAH, que é o déficit de atenção. Então, mães, pais, tomem muito cuidado com esse especialista. Né? Você pode mudar uma vida. Eu já vi criança de 3, 4 anos tomando medicação forte. Nossa. Porque um especialista diagnosticou uma criança... Como assim? Como assim? E como você diz, mesmo que essa criança, não é o caso, mas mesmo que essa criança tivesse dentro do espectro, como é que o professor fala? Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bom? O seu filho é autista. Como é que é a estrutura dessa pessoa que vai receber essa informação? Então, gente, cuidado com o que vocês vão falar, cuidado, responsabilidade. Não se escondam. Falem somente quando vocês estiverem absolutamente certos e tiver certeza, e deixa o especialista falar. Deixa o especialista, porque inclusive essa questão do diagnóstico é uma coisa muito comum na questão do consultório, porque o psicólogo, por exemplo, ele não fecha diagnóstico. Tá. Né? Mas as pessoas às vezes chegam em vocês e falam assim, olha, doutora, eu tenho TDAH. Já chega falando, acontece, não acontece? E aí o que acontece? A gente, é claro, tem a expertise, tem a experiência, e aí você vai até encaminhar ou vai discutir, porque já aconteceu, por exemplo, de eu acompanhar uma paciente que era tratada com depressão, só que assim, ela ia no médico para a questão do remédio, cada uma vez a 3 meses por conta da receita. Era bipolaridade. Entendeu? Não era borderline. Border. E aí o que acontece? Eu tô lá toda semana e aí eu conversava. Só que eu não vou mandar mesmo eu entendendo que tem uma outra linha. Certo. Foi conversar com ele, olha, esse diagnóstico eu acho que não é assim, porque eu vejo na clínica isso. Eu não posso cravar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Então, mesmo um profissional, né, que tem anos de experiência, que tem a possibilidade, a bagagem para identificar, a gente não vai e crava o diagnóstico. É muito grave, né? É o especialista que vai dar lá a palavra final e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Ou dentro dessa conversa, como foi o meu caso, de apontar. Mas a gente não sai falando. Não pode. Fechando. A gente usa o me sugere que. Tudo aponta para. Né? Porque ainda mais frente a um diagnóstico que vai precisar de medicação ou não, é importante a equipe interdisciplinar, né? O psicólogo faz a parte dele, o psiquiatra, o neuro faz também, aí a gente vai dar um diagnóstico seguro. Eu acho que falta muito respeito pelo ser humano, gente. É verdade. E a gente parece que vive aquele tempo, eu não sei se vocês, assim, né, com certeza, daquele tempo que a gente tinha as revistas.
E aí a gente ia fazer os testes para saber o que eu era ou quem eu era, né? Dos artistas ou de alguma novela, de alguma série, de alguma coisa. Aí eu vou lá, respondo só umas perguntinhas, falo, nossa, eu sou fulano. Não parece isso que tá acontecendo? Hoje em dia é diferente. Eu jogo no Google, falo, eu sinto isso. Aí dá um ok. Aí tem até os memes, né, que falam, ou você tá, sei lá, ou você vai viver, você tem só uma gripe, ou você já tá, né, morrendo, você tem uma semana de vida. Tem as duas pontas, né, que acontece, não é? Você tocou num ponto importantíssimo. O maior especialista hoje é o Google, gente, pelo amor. É isso. É o Google. Na época da faculdade, tinha uma matéria psicopatologia, né? E aí a gente tinha que ler ali as situações, enfim. Então, normalmente eram 8, né? Ou 10. E aí você falava, nossa, eu sou. Não, eu tenho. Eu também não, era desesperador. Escapei. Eu não queria. Agora, gente, então, assim, precisa tomar muito cuidado. Você dá um Google ali, você já tá propenso a olhar aquilo, você vai fazer um diagnóstico. Não, gente, procura um especialista, por favor. E daqui a pouco tá até se automedicando, porque dependendo dependendo do remédio, você consegue comprar sem receita, né? Tem uns que não mais. Não, mas tem gente da família, sempre tem um médico conhecido. Tem um médico que dá receita. Gente, há pouco tempo atrás teve uma matéria de um remédio super forte para dormir, o Stilnox, lembra? E assim, era um alucinógeno. As pessoas tomavam sem nenhuma responsabilidade. Saiu nas mídias todas, um rapaz comprou uma viagem para a família inteira, para o exterior, ele não se lembrava. Nossa! A outra comprou, acho que 12 capas de almofada, e chegou, ela falou, não comprei, não, comprou. Gente, Adrianinha, isso acontece com você, que ela compra, que é uma beleza. Você não vai dar essa desculpa, hein, Adriana, aqui, eu sei que você tá aí. Vai, não, gente, que loucura, isso eu não fiquei sabendo. É muito grave. A automedicação é muito grave. É gravíssimo. Aí, de novo, por que você automedica? Por que a vizinha falou, olha, eu tomei esse remédio, nossa, pra mim foi uma beleza. Menina tirou com a mão, me dá um desespero. Não pode. É verdade. E a gente fica, é claro que a gente vai levar pro lado da questão da saúde, né? Sim, claro. Mas é um alerta geral essa questão dos especialistas, né? Sim, claro. Porque igual você começa a ver, assim, rolando na internet, pessoas que, por exemplo, foram enganadas com investimento. Sim. Né? Então, eu investi porque o fulano falou, porque tinha não sei quem apoiando. Então, quando a gente não verifica uma informação, não verifica algo, então, assim, é claro, tem na questão da saúde, mas tem em qualquer área. É verdade. Qualquer no campo imobiliário, na área de investimento, né? Tudo você pode correr o risco de ter, assim, grandes danos, sair perdendo porque você simplesmente se encantou. Isso. Porque eu acho que uma das grandes questões hoje é a gente querer resolver tudo rápido. Tem então, isso. essa questão... O senso de urgência, né? O senso de urgência. Então, essa questão de eu procurar um remédio, né, que tirou com a mão da vizinha, eu também tenho certeza que é a mesma coisa, eu quero resolver rápido. Eu não quero me dar o trabalho de ir lá, marcar o médico, de verificar. Então, nessa questão desse senso de urgência, a gente vai resolvendo tudo. E a gente vai propagando tudo também. Então, eu não verifico uma informação, eu repasso. Por quê? Porque eu li só a manchete e é isso mesmo. Um outro agravante que eu acho que faz com que a gente também fique... não só dentro dessa questão do senso de urgência, mas eu acho que estava falando aí, né, a questão de eu ouvir só aquilo que é favorável. Isso, chega aí né? também. Então, assim, hoje a gente tem a questão dos algoritmos que é ótimo. Se eu estou querendo estou fazendo uma reforma em casa, é bom, porque ele vai me trazer uma série de dicas, de informações, porque eu comecei a procurar, então ele começa... Mas por outro lado, ele também me prende num campo. Então, eu só consigo ouvir as pessoas que, de uma certa forma, falam a mesma coisa que eu, as mesmas opiniões. E, às vezes, as pessoas elas acabam também caindo nesse erro porque elas
ouvem de outras pessoas que parecem ser mais especialistas ainda, Sim. mas que corrobora para aquilo que ela já estava pensando. Exatamente. Então ela assina embaixo. Então, Sem questionar, sem né? questionar. É Então, isso. assim, a gente vai, ainda mais com essa questão da inteligência artificial, a gente vai precisar cada vez mais ter que respirar antes de repassar uma informação ou até mesmo antes de responder qualquer coisa. Lídia, você é contra ou a favor? Não, você Sim. é o azul ou o verde? A gente tem que respirar porque a gente pode estar sendo colocada ali numa situação muito delicada. Onde, peraí, mas isso aqui você está falando baseado em quê? Mas isso aqui você buscou da onde? Porque as armadilhas vão ser muitas. A vida toda, né? O tempo todo. Eu, assim, tenho um senso de responsabilidade alto, até por conta da nossa profissão. A gente trabalha com vidas, né? E no meu olhar, a gente precisa sim questionar. Eu desenvolvi meu próprio método, chama QUEM. Né? Questione, entenda, escolha e mude. Através desses 4 passos, você vai fazer uma autorreflexão. Muito. É isso. Então, assim, esse senso de urgência, não precisa responder na hora. A gente para, questione, entenda, escolha e mude. Aí sim, vou... Adorei! É isso mesmo. A Cida de Guarulhos colocou aqui: boa tarde, meninas lindas. Não gosto desses especialistas de fachada, rede social. Infelizmente, as pessoas seguem à risca esses absurdos dos sabedores de internet. Parabéns pelo programa. Amo. Beijo, Cida. Uma coisa, assim, eu apesar que a gente é meio questionador, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, o curioso tem essas coisas. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu. Eu gosto de ver quem são os indicados pro Oscar, por exemplo. Eu gosto, eu sou dessa, vou procurar, vou assistir. Já Gosto pra de assistir antes. pra assistir antes, ou pra ir assistindo e vejo quem já ganhou o prêmio, falar isso aqui eu já vi, é bom mesmo, aí eu tenho a minha opinião. Aí o filme da Barbie entrou na lista. Eu falei, E já tinham me falado que era um bom filme. Eu falei, vou assistir. Estava de férias mesmo, liguei. Aí aquilo, você para e... Mas aí aquilo que você falou, você tem que gastar um tempo pra criar a sua opinião. Aí eu falei, bem... Sabe, você fala, eu acho que eu gastei meu tempo, mas é melhor que eu gaste o meu tempo para que eu crie aquela ideia, aquele conceito de que, não, o filme tem coisas boas, tem pontos bem interessantes, mas estragaram o roteiro. Poderia ser um filme muito melhor, né? Então, assim, gastar tempo para pensar. A gente estava aqui semana passada com o Padre Marcos falando da força das ideias e ele falando dessa coisa de a gente ter realmente esses pensamentos, a gente buscar mesmo ler, a gente buscar ter a nossa própria ideia, o nosso próprio, o que é nosso, o que é único nosso de cada ser humano. E eu sei que gasta tempo, gasta tempo. Às vezes não é tão rápido de eu entender como é que eu funciono, mas precisa existir isso para que eu não caia nessas ciladas. Esse exemplo que você deu, eu tô rindo aqui, né? Da Barbie. Eu tenho um filho, André, ele mora na Suécia, ele joga futebol lá, é goleiro, né? Beijo, filho, eu sei que ele tá assistindo. Braço goleiro. E aí eu fui visitá-lo em setembro passado, e aí a gente foi assistir Barbie. E aí, o que você achou? Aí eu disse, André, assistir Barbie, filho. Ele falou, mãe, é um filme adulto. É adulto. Porque ele pesquisa. E a cena hilária, quando a gente abriu a sala de cinema, tinha eu e ele de adultos entrando. Um monte de criança. Nossa! E assim, 2 mães ali acompanhando seus filhos. Não é No filme de primeiro criança, momento, eu disse, André, eu acho que a gente está no lugar errado. Ele disse, não, mãe, eles estão no lugar errado. Que eu não havia lido, ele leu, falou, não, é legal, bacana, ele sabe do que eu gosto, enfim. E nós fomos lá. E aí, no decorrer do filme, as crianças foram saindo. Lógico. E aí entra nisso que você falou. Vamos pesquisar antes, não é pelo título, não é pelo clique. É Barbie, é pra criança.
criança. Não! Ele não é, não. Não é, um filme forte, um filme forte, pesado. sim. Então fica realmente essa dica de deixa eu pesquisar antes. Claro, por que não? Por que não gastar um tempinho, gente? É o que eu falei, eu vejo, eu olho, eu falo, isso aqui eu quero ver, tem coisa que eu falo, não. Tanto que eu não tinha assistido antes, né? Já tinham indicado pra mim, Paty, vai ver, realmente é uma coisa bacana, tal. Eu falei, tá. Tem coisa, como você falou, é forte, tem coisas muito, tem coisas que eu acho que não são legais, tá perdidas ali no meio, não sei porquê. Mas assim, a gente não gasta o tempo pra, como a Lídia falou também, de até ver se aquilo ali que eu tô recebendo é de verdade. E é coisa tão rápida. Minha mãe criou o hábito durante a pandemia. Eu acho isso maravilhoso isso na minha mãe, que minha mãe ninguém engana minha mãe, não. Quando ela acha que ela tá sendo enganada, ela me manda e fala, gente, o que é isso aqui? Às vezes a gente tá jantando, foi engraçado. Às vezes ela tá jantando, ela faz uma pergunta, a gente olha e fala, gente, de onde que você tirou isso, né? Mas assim, eu tô falando porque ela é questionadora, talvez por isso eu também seja, né, mamãe? Porque minha mãe, ela é questionadora, e a gente tem que ser, independente da idade, de questionar, falar, gente, mas o que é isso aqui que eu tô recebendo? Isso aqui, é sério? Agora tem um outro ponto, não sei se a Lídia concorda comigo, mas assim, tem muitas pessoas que querem acreditar naquela falsidade. Boa, bom ponto, sim. Teve uma grande loja de departamento, eu até falei lá no programa do Padre Juarez, eles erraram no anúncio, né, e precisavam vender, a justiça determinou que eles vendessem 200 iPhones 15 Pro Max por R$149. Tá. E aí saiu essa matéria no Jornal Nacional. Na voz do William Bonner, ele relatando a notícia, eu olhando isso no Instagram. E aí, relatando a notícia, que é o papel dele como jornalista. Claro. Na sequência, na voz de William Bonner, que não é, dizendo, corra lá e aproveite. Não perca esta oportunidade. Então, será que minimamente a pessoa não para pensar que ele é um jornalista e ele não está fazendo propaganda da loja? Gente. E aí, que loucura. Curiosa como sou também, cliquei lá. Sim. Aí o site, o nome da loja é com V, né? É a Avan. E o site estava lá em cima, igualzinho, só que com U. Eu cliquei. Você clicou? Curiosa. Curiosa. E tava lá. Por isso que a gente se dá bem. Eu acho. Por isso que a gente se amou de primeira. As curiosas, E aí estavam lá, restam 26 unidades. Agora, gente, eu pergunto, iPhone, objeto de desejo de todo mundo, por caríssimo. Uma fortuna. Uma fortuna. Né? 149 ainda tem 26 unidades esperando você. Quer dizer, você realmente acredita nisso? Pois não. Então vamos olhar as coisas com responsabilidade para não reclamar depois. Eu fui vítima de um golpe. Foi vítima ou você realmente entrou ali? Sim. Né? Trabalhar como a tua mãe faz, fui vítima questiona. desse golpe. Ou eu me deixei levar quando eu recebo, vejo um personagem lá no Instagram que faz uma cirurgia, um procedimento por um preço muito, muito irrisório. Quando eu vejo uma promoção de algum objeto como esse tão desejado e tão caro. Então, assim, às vezes a gente acaba caindo em algumas ciladas, mas porque a gente também tá querendo, né? Não tá entrando nessa questão de querer questionar, de querer... Porque eu quero que seja verdade. Muitas vezes, e eu vi muito isso nessa questão da pandemia em relação às notícias falsas que circulavam. Porque no fundo é como se a pessoa mandasse talvez, não sei nem se ela acreditava que era verdadeiro mesmo, mas ela queria acreditar. Ela queria acreditar. Sim. Ela queria acreditar que isso também fosse validado daquela forma, que a situação fosse daquele jeito. Isso. Então... Mas aí é que tá o que você falou, né, Lídia? Às vezes eu quero ouvir apenas aquilo ou aqueles... E aconteceu bastante, e acontece, eu acredito plenamente naquela pessoa. Ela tá fazendo coisa errada, ela enfim, fala bobagem demais, mas não é Deus praticamente pra pessoa, vira um Deus pra pessoa. O que ela falar, eu assino embaixo e que nem a gente ouviu, eu compro o pacote todo. Gente, não é muito absurdo. Deixa só, eu acho muito absurdo. Deixa eu ler aqui uma coisa que eu achei muito interessante que o Luiz colocou.
Ele falou assim que outrora, por causa do futebol, dizíamos que o Brasil tinha 200 milhões de técnicos. Hoje percebemos que todos querem ter sempre a última palavra e palavra final. Eu achava isso muito bacana, porque era 200 milhões, né? Tinha aquela coisa, quando o Brasil também tava jogando bem, né? E aí aquela coisa, né? E todo mundo dava pitaco e não sei o quê. Quando não, acho que tem uma Copa que não chamou Romário, não foi. Falei, meu Deus, nós não vamos ganhar essa Copa de jeito nenhum. Foi uma... Eu lembro dessas coisas. Mas hoje é o que o Luiz tá falando, levantou o futebol aí também, que é uma coisa de, gente, entretenimento, pelo amor de Deus, não vamos levar a sério aquilo, né? Que nem meu time, Corinthians, tava perdendo tudo, começou a ganhar de novo, pronto, agora já os corintianos de casa já estão assistindo de novo o jogo, né? Mas assim, gente, você vai levar a sério uma coisa dessa? É futebol, gente, tem que ser na brincadeira. Tem que ser. Porque agora chega ao ponto de agressões, como vocês falaram, porque você... que agora eu acho que eu tenho o direito de bater naquele porque ele não tá fazendo gol, porque ele não tá indo muito bem, ou detonam o técnico até derrubar o técnico, assim, e fazem, acho que teve uma vez também aí que jogaram bom, né, eram tiros no Corinthians, eu acho, porque estavam perdendo tudo, passaram lá de madrugada, né? Então assim, a gente chega num extremo muito absurdo, porque uma coisa é eu criticar ali da minha casa, vendo, reclamando do jogo, xingando, não sei o que, brigando, reclamando, e outra coisa é eu chegar a agressão mesmo, porque eu acho que ele tem que seguir fazer o que eu acho que tem que fazer. Agora, isso é a força da psicologia da massa, né? A gente estuda isso na faculdade. É isso. Essa pessoa sozinha, ela não é corajosa. Não. Ela é corajosa quando tem muitas pessoas. Aí ela se torna forte, valente e tudo. Você pegar ele separado, não é. É muito surreal. Muito surreal. Eles acharem que podem se comportar dessa maneira frente aos especialistas que estão lá, né? Quanto tempo essa equipe toda, que é bem grande, né, para uma seleção ou para um time de futebol, são especialistas, cada um na sua área. E por que essa pessoa acha? Qual é a frustração dessa pessoa? No meu olhar, essas pessoas são frustradas, sabe? Não conseguiram ir adiante, talvez, na carreira, ou tem algum tipo de frustração muito pesado que não consegue lidar e vai transpor isso no esporte, na minha voz, dentro ali da massa, porque sozinho não faz nada, não. Sabe? Entendi. Lídia? Não, não, tô aqui com... Assim, eu tô achando que ela quer falar. Não, plenamente. Porque tem isso, né? Essa coisa da massa que leva você a fazer, e isso é um perigo, por isso que me diga com quem andas, que eu direi quem é. Porque realmente, de acordo com quem você tá, você se sente compelido, empoderado a seguir junto, né? Então isso, de fato, é um perigo muito grande, coisa que a pessoa, às vezes, sozinha, ela não faria. Não faria. Agora, outro ponto, isso que o Luiz tocou do esporte é bem bacana. Eu fui jogadora de vôlei profissional, né? Trabalho hoje com a psicologia do esporte também, além da clínica, enfim. E eu já fui fazer várias palestras para os pais, né? Para atletas, atleta de base, enfim. E na minha palestra eu sempre eu sempre falo com os pais, sabe? Porque é importante aquele pai que chega e fala assim, então, meu filho não joga, sabe? Minha filha não tá jogando. E eu sei que ela é boa, eu acho que o técnico não gosta dela. Já acontece. Aí eu digo assim, será que o técnico não gosta dela? Ele tá querendo juntar um monte de gente, assim, para perder? Eu acredito que não. E aí, o que eu aconselho esse pai? Se você não está se identificando com o treinador, tire a sua filha, seu filho. Né? Não, você não é o técnico, você é o pai. Você está fazendo o seu papel de pai, de dar suporte e estrutura para essa criança, esse pré-adolescente que não está ainda no lugar onde queria estar? Sim, né? Porque qual a sua experiência, como voleibol, por exemplo? Qual a sua experiência? Por que você acha que a sua filha tem que jogar? Então, se cada um ficasse no seu papel, as coisas fluiriam tão melhores. A vida seria melhor. Não é? Isso. E aí, essa é uma questão bem complexa, né? Porque vai entrar em muitas questões, muitas vezes as frustrações do próprio pai, da própria mãe, o lugar dessa menina, às vezes, se sentindo altamente cobrada. Às vezes, ela é realmente uma potência, mas ela tá tão pressionada que ela começa... Então, são tantas variáveis. E aí, nesse sentido,
quanto que a gente tem, volta a Sim. questão de respirar, né? Quanto que a gente tem que, independentemente daquilo que a gente está, do lugar onde a gente está, da opinião que a gente está ouvindo, às vezes a gente está diante de alguma posição, de uma resposta, de um contexto que eu tô ouvindo alguma coisa que eu não gostaria de ouvir. Porque eu acho que esse pai e essa mãe, né, ou a própria adolescente, não tá gostando de ouvir, mas o quanto a gente tem que aprender até amadurecer essa E ideia saber se isso é meu ou é seu. de discernir isso, né? Mas será que me cabe? Porque às vezes me cabe, às vezes de fato não me cabe. E eu vou procurar esse outro lugar para que eu encontre também, né? Porque às vezes ali de Sim. fato não é. Mas assim, quando eu explodo, quando eu resolvo no grito, quando eu não faço um mínimo de verificação desse processo de refletir, eu vou incidir em alguma questão muito errada. Sempre. E ficar Muito blindando, danosa. E blindar, principalmente essa era líquida que eu chamo, né? Os jovens quebram com muita facilidade porque tem um mundo na palma da mão, tudo em um clique, acreditam em tudo. Os pais têm essa dificuldade de dizer não, e sempre tratando como se eles fossem os melhores, né? O meu filho, o André, uma vez ele era pequeno, ele tinha 10 anos, e aí ele foi defender uma bola, machucou o pulso, abriu o pulso, goleiro, né? E aí, pequenininho, né? Ele falou, putz, mãe, acho que eu vou pra linha, o que você acha? Eu disse, então, acho que não, cara. Eu acho que você nasceu pra ser goleiro, você não é bom na linha, não. Olha só. Ele falou, mãe, como assim? Você não mas tá sincera. me incentivando. Eu disse, se eu não te disser a verdade, quem é que vai dizer? É verdade. E hoje ele tá na Suécia. Goleiro, grande mãe. Então, assim, a gente precisa falar a verdade para os nossos filhos. Não pode. Verdade. Porque senão ele vai se tornar esse cara do estádio. Eu posso tudo, eu vou quebrar tudo, eu vou brigar com todo mundo. Ele vai virar mais um especialista também, né? Além Não tem de... limite. Não tem limite. limite. Dentro de casa vai ter lá fora. Não tem. O contraponto é sempre muito Sim. importante, né? Seja dentro de casa, seja no trabalho. É horrível. Às vezes, assim, a gente tem que lidar com a diversidade, com as opiniões, mas é isso que faz crescer. É isso que faz amadurecer. É isso que faz, muitas vezes, a gente até se questionar. De repente, olha, realmente eu não sou uma boa jogadora. Cheguei a essa conclusão. Mas olha, o que o esporte me proporcionou foi muito bacana. Eu vou levar esse pacotinho comigo aonde quer que eu vá. É isso aí. Eu já vou fazer uma pergunta pra vocês. Deixa eu só ler um comentário aqui da Beth. Cadê a Beth? Perdi a Beth. Achei a Beth. A Beth é que ela disse assim, não é porque recebeu alguma informação de amigos e familiares que não temos que averiguar em grupos de família, acontece muito. É isso, né? Só pra gente estar voltando um pouquinho no assunto, no outro assunto, né? Que a gente entrou em outro, né? Mas enfim, e é verdade. Então a gente tem que aprender. Não é porque recebeu de alguém que você gosta, que você ama, que você confia. Se questione, se você achar que é meio esquisito, fala, opa, esse negócio aqui tá estranho. Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês, que a gente tá quase caminhando pro final do programa. Que eu quero perguntar uma coisa pra vocês. A gente tá aqui falando de pessoas que realmente querem dar sua opinião, que a minha, porque eu sei que isso aqui não funciona, que eu sei que isso aqui tá certo, que eu sei que isso aqui, se fulano só fala a verdade, absolutamente a verdade. Como é que eu faço para diagnosticar isso em mim? Porque, por exemplo, às vezes eu tô ali, né, falando que eu acho aquilo, por exemplo, né? Que nem eu falei, por exemplo, eu acho que o filme da Barbie tem pontos muito bons, mas tem coisas que não são legais, que não deviam estar ali. Minha opinião. Mas eu tô colocando aqui, ó, quem quer assista, né? Vai lá e assista. Eu digo isso. Mas tem gente... Como é que eu posso diagnosticar que, por exemplo, nesse momento que eu tô falando do filme, de eu não estar impondo aquilo que eu estou pensando? Como é que eu faço esse diagnóstico? Ou de que eu acho que, porque eu não fiz isso, essa garrafa, eu tenho que deixar ela aqui. Porque... Como é que eu posso fazer esse diagnóstico de que eu não estou virando esse especialista, ou que eu já sou esse especialista que sei de tudo? Vai, Elaine, primeiro. Você fez primeiro que a Lídia, vai. Vamos ver. Essa pessoa já sabe que ela é assim. Entendeu? Eu Tá. costumo dizer que gente bem resolvida não inferniza a vida alheia. Ah, com certeza. Então, se você está querendo cutucar o outro, impor a sua opinião de alguma maneira, você não está emocionalmente bem resolvido. Né? Então, eu não uso, meus pacientes sabem disso, né? Eu tenho que... Não. No meu olhar, eu acredito que eu penso desta maneira. Né? Não é uma verdade absoluta, porque o que é uma verdade absoluta?
né? O que é certo e errado? Tudo aquilo que é concreto, não, até para nossa profissão, né? A gente trabalha mais com essa parte da subjetividade, no meu olhar, na minha opinião. Então, para essa pessoa diagnosticar, eu sugiro assim que ela procure ajuda e perguntar o porquê para ela mesma, por que ela está querendo impor tanto, por que ela está querendo tanto ser aceita. Sabe? É uma questão assim, olha para mim e valida aquilo. Eu tô falando, você precisa acreditar nisso. Isso é certo, ela está buscando uma validação. E aí tem toda uma história, pode ter vindo lá desde a época de criança, enfim, mas é esse olhar, né? O porquê que eu estou me comportando e me posicionando dessa maneira? O que eu estou esperando que o outro me valide? Para quê? Por quê? Lídia? Às vezes, assim, ela sabe que ela é assim, mas ela dá um outro nome, às vezes, né? Então, assim, muito não é que eu interessante. sou uma pessoa agressiva, Não, eu que tenho personalidade. Eu tenho Eu tenho personalidade, é isso. Não é que eu sou invasiva, é que eu sou muito sincera. Desculpa, eu sou muito sincera. Então, É verdade. então às vezes, a pessoa, ela dá uma resposta para ela que é bastante confortável, né? Para chegar no determinado ponto. Então, como que você... Aí, nisso, você vai olhar ao redor. Você só tem pessoas que concordam com o que você está falando. Tudo que você fala é maravilhoso. Cuidado. Entendeu? É aquela historinha do chato. Gente, toda rodinha tem um chato engraçado. Na minha rodinha não tem nenhum chato. Pode ser você. O chato pode ser você. Pode. Então, se não tem ninguém que tem essa ideia firme, que talvez seja você essa pessoa. Então, se questione. Olha ao redor, procure... ficar atento quando alguém fala assim, Lídia, mas você é muito assim, tudo bem, eu não gostei, mas será que tem ponto, não tem, cabe, não cabe, né? Então, esse processo, que às vezes você pode estar dando o nome errado para aquilo que você está tão ferozmente defendendo. Deixa eu só colocar aqui o comentário da Adriana, que acompanha a gente pelo YouTube, que bate-papo salutar, parabéns, obrigada, Adriana. Bem-vinda, eu acho que eu nunca te vi por aqui, então bem-vinda, Adriana. É muito bom mesmo. Eu teria mais perguntas, mas eu acho que a gente vai se estender um pouco. Só essa bem rápido, que eu quero que vocês digam bem rapidamente, pra gente poder ter tempo também de vocês falarem das redes sociais de vocês. A gente é a geração que está menos, então, se importando com o outro. Só colocando um ponto também. O Padre Marcos colocou isso. A gente, na semana passada aqui no programa, de que a gente tem que ouvir o outro, saber entender como é que o outro funciona, né? Tentar entender como é que o mecanismo do outro, que eu não vou funcionar igual a Elaine, que não vai funcionar igual a Lídia, que não vai funcionar como o Michel, que não vai funcionar como a Neuza. Cada um é um. Vocês acham que nós estamos nesse tempo mesmo da gente se ouvir menos? A gente é essa geração que se ouve menos? Com certeza. Com certeza absoluta. Eu gosto muito de trabalhar com o lúdico, de dar esses exemplos. Então, eu falo que todos nós somos uma construção. Um alicerce. Então, se esse alicerce for bem construído, ele não vai balançar lá na frente depois. Só que tá muito difícil você olhar para você mesmo e entender que o outro foi construído de uma maneira diferente. Os valores dentro da sua casa podem ter alguns parecidos com os meus, mas vão ter outros que são diferentes. E isso que é legal. Então eu falo, você não precisa gostar de mim, você não precisa concordar comigo, você precisa me respeitar. Né? Então, assim, a minha opinião é esta, a sua pode ser diferente, e é por isso que a gente convive em sociedade. Então, putz, olha que bacana, né? Eu tô de azul, a Lídia de bege. Nossa, que lindo, eu gostei desse conjunto. Vou dar uma olhada, serve como referência. Isso eu acho importante. Só que hoje parece que não é mais como referência. É como eu tenho que ser melhor do que você. Então, aqui, somos duas psicólogas, a gente tem que acabar uma com a outra. Sim. Porque senão tem que falar mal. Porque senão e a gente é complementar. Você vê que do mesmo assunto a gente tem muitas coisas parecidas, mas tem um olhar diferente. Uma forma diferente de abordar. E isso acrescenta. Então eu já vou roubar isso dela, já estou dizendo agora, né? Essa parte disfarçada de eu sou sincerona mesmo. Né? Sim, sim. Então isso que é legal. Então, mas assim, é um assunto bem amplo, né? Quanto à rede social, a gente está num mundo só, o eu
né? O nós já está mais para lá, o outro. Nós fomos, né, criados, agora acho que não mais, fomos criados como a sociedade do garçom, sempre servir ao outro, que também não era tão legal. Olha o outro, olha, o outro falou que você não está adequada, mas tá aí eu. E aí você se desfaz toda para tentar agradar o outro. Só que agora tá muito eu. Agora tá né? muito eu. Quem sabe a gente consegue um equilíbrio, né? Lídia, concordo. Essa questão do egoísmo é algo que, por conta, eu acho que a internet, as redes sociais faz com que isso aumente, porque eu tenho uma falsa impressão de que eu também não preciso do outro. Né? Porque eu tô lá, eu consigo os amigos, aquela coisa de ouvir e de só se alimentar daquilo também que me é agradável, me dá uma falsa impressão de que eu tô me autossustentando. E como ela tá muito bem colocando, ninguém consegue isso, né? Ninguém consegue ficar assim o tempo todo, e a gente corre o risco de nos adoecermos cada vez mais. Então, assim, o fato da gente estar cada vez mais envolvido com a máquina, envolvido com a tela, evitando interagir com o outro. Gente, minha filha, para voltar para a escola, foi assim um sacrifício muito grande, porque essa coisa, ela protelou até onde não deu mais para voltar. Por quê? Porque a tela estava muito confortável. Mas e se ninguém gostar de mim? Minha querida, são os alunos, são os amiguinhos de uma vida toda. Como não vai gostar mais de você? Ah, não, mas na festa... Então, e isso, a gente fala da criança, fala do adolescente, mas a gente está correndo esse risco, né? De também não interagir mais, de não olhar mais. Então, isso é muito importante. Então, como que a gente vai fugir desse egoísmo? A gente ficando um pouquinho mais longe das telas. Ah, mas eu não posso ficar longe das telas. Então, dentro dessa busca, fazer assim, procurar outras opiniões, fazer com que seu algoritmo fique lá mais confuso, né? Não só atender para um lado, para o outro, e se relacionar. A gente precisa se encontrar, a gente precisa se ver, a gente precisa estar junto. O toque, o abraço. É cansativo? É cansativo. Né? Porque às vezes o outro cansa. Outro assunto. Né? Mas a gente precisa, porque é assim que a gente vai se desenvolver, é assim que a gente vai ficar menos egoísta. É assim que as informações são trocadas. Então, a gente tá falando do golpe, né? Dos especialistas, é assim que também eu vou vendo. A Elaine falou um negócio para mim, realmente é melhor eu ficar mais atenta, mais esperta, né, fazer dessa outra forma. Então, isso a gente vai colaborar muito para que, né, a nossa vida como pessoa e como comunidade também cresça e se desenvolva. Gente precisa de gente, né? É isso. Vocês viram que programão com 2 psicólogas, primeira Ideias em Movimento com 2 psicólogas. Estamos vivos, pensativos. Estamos aqui, né? Os neurônios de vocês estão pensando rapidinho, os meus estão. Fumacinha subindo. Então, quero agradecer primeiro a Elaine, né? Bem-vinda a Ideias em Movimento mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o convite. E a Elaine tem aí o Instagram dela, siga Elaine Santos Psicologia. Psicóloga. Psicóloga, tá bom? Então, obrigada, Elaine, mas foi maravilhoso, amei. Não, passou muito rápido. Meu Deus, quando ela falou, olha, vai ser 1 hora, sem intervalo, eu disse, meu Deus, falta pouco, não. Amei, muito obrigada. Voltará mais vezes, obrigada, com certeza. Adorei. Porque todo mundo que vem uma vez vem sempre, que nem a Lídia, já veio umas 10 já, né, Lídia? Eu Então também a Lídia Correia Lídia Correia Psi também aí no Instagram. E doutora Lídia também toda quarta-feira tem Momento de Sintonia com o Padre Abélio aqui, né? Toda quarta-feira das 8 às 9 da manhã. Obrigada, Lídia, mais uma vez, minha amiga querida. Obrigada, Patrícia. Uma alegria estar aqui. Prazer em conhecer você, Helene. Foi muito bom, viu? Muito bom. E elas estavam falando aqui da importância de se relacionar, e é isso. O spoiler elas deram antes. Semana que vem nós vamos falar sobre a importância. Nem sabia, hein? Pois é. Aí não contei pra ninguém. Ninguém só sabe só as convidadas sabiam. A importância dos relacionamentos na semana que vem aqui no Ideias em Movimento, com a psicóloga Mônica Chagas e a terapeuta e mentora de mulheres Kátia Manicardi. As duas estarão aqui no estúdio e eu espero você 13h, então no próximo sábado, mas lógico, durante a semana aqui também na programação da nossa rádio 9 de julho.
Julho. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigada pelos comentários, por todos vocês aí. Que bom que continuem aí também na nossa programação da Rádio 9 de Julho. Tchau, gente! Até! Muito